Bem-vindos a mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec. E dando início aos nossos trabalhos de hoje, vamos fazer uma prece. Mestre Jesus, nós agradecemos esta grande oportunidade, essa oportunidade de refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, o seu Evangelho. Que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estejam envolvidos por seu amor. Que as palavras de hoje iluminem a nossa mente, transbordem a nossa alma em uma paz e luz viva. Possamos sentir essa brisa trazendo o sopro do entendimento das lições, elevando-nos em seus braços até o mais alto que o nosso conhecimento possa absorver. Obrigado, Mestre, por esses momentos importantes. Hoje, nós vamos finalizar as reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, cujo tema central é Bem-aventurados e misericordiosos. E vamos recordar que nessa passagem do Evangelho, Jesus está sentado em um monte, ensinando a seus discípulos e a todos os que o seguiam no que ficou conhecido como o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, que é um dos mais lindos discursos de Jesus, canalizando aos corações alentadas esperanças e sustentação e consolo. Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. E nesse capítulo do Evangelho, nós estamos aprendendo como sermos misericordiosos, começando pela bênção do perdão ensinada por Jesus a todos nós que estamos em aprendizado neste planeta. A misericórdia é uma virtude que comprova a ausência de egoísmo, porque é o fruto do sentimento da fraternidade, da compreensão e reflete o entendimento de que estamos no caminho da evolução e estamos sujeitos a erro. É a plena disposição de impulsionar em todas as circunstâncias os vastos aspectos da compaixão, que é reflexo da bondade inesgotável do Criador. Compreendemos nas lições anteriores que seremos misericordiosos quando aprendermos a importância do perdão em nossa existência e entendermos esse sentimento de caridade despertado pela infelicidade de nosso irmão de caminhada. E para nos fortalecer nesse sentido, precisamos lembrar que é dando que se recebe. Do que oferecemos à vida, ela nos retribui. O perdão deve ser praticado, primeiro, perdoando a nós mesmos, que é quando compreendemos os nossos erros, refazemos o caminho, voltando assim para a porta estreita, que é o encontro com Jesus. E fortalecidos com Jesus, devemos ir ao encontro dos amigos que ainda não compreendem seus ensinamentos, auxiliando com amor, levando o afeto e a misericórdia e perdoando aos que nos machucam. Sabemos que nós somos como diamantes brutos que precisamos ser lapidados, e esse encontro faz polir a nossa ignorância moral e, como consequência, brilha a nossa luz interior. Erramos muitas vezes por ignorância, sem ao menos perceber. Mas, quando percebemos o erro, nós devemos pedir o perdão. Assim sendo, quando pedimos perdão a Deus pelas nossas faltas, devemos fazer com o coração limpo de amarguras, isto é, com o coração puro e verdadeiro de quem perdoa as faltas cometidas por um irmão. E Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Caridade para todos nós é uma lei expressa, pois consiste no esquecimento e perdão das ofensas. E como poderemos pedir a indulgência para nós, se faltarmos com ela para aqueles que nos ofendem? Coração limpo de amarguras é o coração isento de dor, sem ressentimento e aflições.
Devemos ir mais além. Devemos procurar a reconciliação com o nosso irmão, indo até ele para pedir perdão pelos nossos atos ou para perdoar uma falta cometida contra nós. Quando assim agimos, sem julgar, sem emitir valores de conduta contra ninguém, apenas perdoando os que ainda não entendem as leis de Deus e por isso mesmo cometem faltas, como Cristo nos ensinou, iremos desfrutar da sua imensa paz. Este é o sacrifício mais agradável a Deus, sacrifício dos nossos próprios ressentimentos. E Jesus continua assim a nos ensinar quando ele nos diz: o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam na nossa fé. Nesse ponto de suas afirmativas, Pedro o interrompe dizendo: mas para perdoar não devemos aguardar o que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de o malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele de ovelha? E o Cristo falou: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas, em nenhuma circunstância, cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de ódio no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade, o pleno esquecimento das males recebidas. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo, e a todo momento precisamos e devemos olvidar o mal. Com esses valores que refletem dentro de nós, podemos seguir mais um pouco em nosso entendimento na nossa busca pela misericórdia. E agora, Mateus, no capítulo 7, versículo de 3 a 5, ele nos fala: por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa que eu retire o cisco do teu olho? E eis a viga no teu olho. Hipócrita! Retira primeiramente a viga do teu olho, e então verás para retirar o cisco do olho do teu irmão. Essa imagem criada por Jesus é forte e coloca cada um de nós no seu lugar. Ou seja, como poderemos enxergar qualquer descuido, qualquer desvio do caminho reto de um irmão que caminha ao nosso lado, se tenho ainda os mesmos erros? Normalmente, não costumamos olhar para o nosso mal. Vemos primeiro o mal alheio. Como seria a nossa reação se encontrássemos no companheiro os mesmos hábitos que realizamos? O orgulho é que induz o homem a disfarçar os seus defeitos, tanto os morais quanto os físicos. E esse comportamento é totalmente contrário à caridade. A caridade e o orgulho são sentimentos que se neutralizam um ao outro. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3 a 11, está assim narrado: então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre,
essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixou-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, estes, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro dos velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Esta passagem do Evangelho mostra que a indulgência é um dever para nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, precisamos considerar se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado aos outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. E no livro Obra Cristã, Psicografia de Chico Xavier, ditada por Emmanuel, ele nos diz assim: disse-nos o Senhor, não julgueis para que não sejais julgados. Isso, de certo, não equivale dizer que é preciso abolir a análise do nosso campo de inteligência, mas sim que toda condenação é vinagre no pão da fraternidade com que pretendemos nutrir a concórdia entre os homens. Asseverou de outra feita: serás medido com a medida idêntica a que aplicares a teu irmão. Isso também não indica que devemos marchar indiferentes a confrontações e definições necessárias à elevação do nível de progresso que nos é próprio, mas sim que usar as armas da ironia ou da violência com que somos defrontados no roteiro comum será o mesmo que atirar petróleo à fogueira com o propósito de extinguir o incêndio da crueldade. Lembremos-nos, na oficina de trabalho a que fomos conduzidos, que somente amando aos inimigos e auxiliando aos que nos perseguem, através do silêncio digno e da oração espontânea, segundo os ensinamentos do Divino Orientador, é que realmente seremos fiéis à luz profética, com que somos chamados a construir a nova mentalidade cristã para os tempos novos. E refletindo sobre essa indulgência, esse sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, a bondade do Pai nos ensina para sermos indulgentes com as falhas alheias, quaisquer que sejam essas falhas. O Pai nos convida para julgar com severidade somente as nossas próprias ações, e assim Ele usará de indulgência para com nossas faltas. A indulgência não vê os efeitos de quem não está presente, ou, se os vê, evita falar deles ou divulgá-los. Quem é indulgente oculta esses efeitos a fim de que não tornem conhecidos senão unicamente da pessoa que os cometeu. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de nossos companheiros de jornada, a menos que seja para prestar um serviço relevante para a comunidade. Quando isso acontece, toma todo o cuidado para atenuar ao máximo esse mau ato, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem lábios de censura, apenas conselhos e sempre velados, ou seja, de maneira desapercebida.
O indulgente sabe que o irmão que ofende está momentaneamente num difícil estado de compreensão das leis de Deus, e como todos nós, irá se reerguer e voltar ao caminho reto. Vamos sustentar os fortes, animando-os a preservar no bem. Vamos fortalecer os fracos, mostrando a eles a bondade de Deus, que leva em consideração o menor dos arrependimentos. Vamos seguir a lição de casa de sermos severos com as nossas atitudes e indulgentes com os enganos de nossos companheiros. Tenhamos a certeza que aquele que é o nosso Pai vê os pensamentos mais íntimos em nossos corações e que desculpa muitas vezes as faltas que cometemos ou condena as que desculpamos, porque conhece o que move os atos que praticamos. Tenhamos a consciência que na maioria das vezes que criticamos em voz alta, temos cometido faltas mais graves. Portanto, sejamos indulgentes, porque a indulgência atrai, acalma, ergue ao passo que o rigor da crítica desanima e afasta e irrita. Receberemos a indulgência tal qual a praticamos. Compreendendo a misericórdia infinita do Pai, não esqueçamos nunca de pedir por pensamentos e pelos nossos atos assim. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos têm ofendido. Vamos refletir nessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que dela se reveste. Façamos aos outros o que queremos que nos seja feito. O que pedimos ao nosso Pai quando imploramos o seu perdão? Será unicamente o esquecimento dos nossos equívocos? Pedindo para que perdoe os nossos desvios, estamos clamando o favor de suas graças para não cometer os mesmos desvios, recebendo a força de que necessitamos para enveredar em outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais poderemos ajuntar ao arrependimento a reparação. Submissão, porque entendemos a necessidade de respeitar as leis de Deus, amar o próximo como a nós mesmos, e arrependimento, porque compreendemos o mal que causamos. Quando perdoamos aos nossos irmãos, vamos estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas e acrescentar ao perdão o amor, fazendo por eles o que pedimos ao Pai por nós. Vamos levar a todos estes conhecimentos exemplificando esta caridade ativa e infatigável que Jesus nos entregou. A indulgência para as fraquezas dos outros é uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos nós temos maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Enquanto não deixarmos de reparar nos olhos dos nossos irmãos o pequeno cisco que os incomoda, sem perceber a trave que em nossos olhos cobre toda a visão, temos a certeza que a nossa queda será certa e inevitável. Observemos claramente que todos nós devemos trabalhar para o progresso da humanidade. Isso é um dever, principalmente junto aos que estão sob a nossa responsabilidade. Por isso, podemos repreender um ato errado, mas com moderação e para instruir, nunca para denegrir uma pessoa. Toda censura que fazemos a qualquer pessoa, primeiro deve ser dirigida a nós, para verificarmos se não merecemos a mesma censura com mais firmeza. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. E finalizando, vamos ouvir um texto chamado O Olhar de Jesus, uma psicografia de Chico Xavier, com a mensagem de Emmanuel. Recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o arqueiro que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Em Bartimeu, o cego de Jericó,
não encontra o homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe, desse modo, a visão que passa, de novo, a enriquecer-lhe a existência. Em Maria de Magdala, não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora, e por esse motivo restaura-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria, mais tarde, a mensagem divina da ressurreição eterna. Em Zaqueu, não identifica o expoente da usura ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso, enganado pelos desvarios da posse, e por essa razão devolve-lhe o trabalho, o raciocínio, a administração sábia e justa. Em Pedro, no dia da negação, não repara o cooperador enfraquecido, mas sim o aprendiz invigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho, e por isso transforma o tempo no baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel, até o martírio e a crucificação. Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão. Embora sabendo-o fascinado pela honraria terrestre, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte, para doar-lhe o amor e o perdão que se estenderiam pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo das nossas consciências, porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada ser do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e da nossa compaixão. Obrigado. E esta é a nossa mensagem de hoje. E para nós encerrarmos os nossos trabalhos, vamos fazer uma vibração, elevando nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo essa oportunidade. Vamos convidar esse Mestre amoroso para irmos até os nossos lares, aos nossos familiares, que são as pessoas que Deus, nosso Pai, colocou nessa existência para nós nos comunicarmos, para nós interagirmos, amando, perdoando, pacificando e assim criando a harmonia tão necessária em nossos lares. E aquele parente que é um pouquinho mais difícil do nosso relacionamento, esse nós vamos trazer aos nossos abraços, para que eles sintam o pulsar dos nossos corações, aquele pulsar de amor, de paixão por Cristo e pela reconciliação, para que ele tenha certeza que as dificuldades e diferenças que possamos ter não impeçam que nós nos amemos. Viveremos então por esses familiares. E agradecemos também, Jesus, por essa oportunidade. E nós conhecemos alguém que sofre muito por meio de uma dor física, moral e espiritual, e queremos auxiliar. Com Jesus sempre ao nosso lado, vamos até este irmão, segurar firmemente em suas mãos, porque nesses momentos difíceis, muitas vezes, não temos paixão. E esse apoio que nos dá, nos soergue e nos faz bem, nos ampara. Podemos oferecer a esse irmão nossos ouvidos para que ele possa desabafar, tirar de dentro de si muitas coisas que ele precisava desabafar e assim tranquilizar o seu interior. E nós podemos fazer um pouco mais. E esse pouco mais é levar essas sementes do Evangelho a Ele, porque a nós nos fez tão bem, e com Ele, com certeza, também o fará. Assim, esse Mestre Jesus, vamos falar do Evangelho para Ele. Vibremos então.
a Ele. Agradecemos, Mestre, toda essa oportunidade que temos de vibrarmos pelas pessoas que amamos, pelas pessoas em sofrimento. E assim, temos a certeza de receber da espiritualidade maior fluidos que nos renovam, que nos fortalecem e faz com que seguimos em frente com mais fé, fé viva, aquela fé que consigamos transmitir a alegria do universo. Obrigado. Obrigado a todos pela sua atenção.